Em 1971, um experimento aparentemente simples começou dentro de um prédio comum da universidade, mas o que aconteceu ali se tornaria um dos estudos mais chocantes da história da psicologia. A proposta parecia inofensiva, entender como pessoas comuns se comportariam em um ambiente que simulava uma prisão. O estudo estava programado para durar 2 semanas, mas algo inesperado aconteceu. Em apenas 6 dias, tudo saiu do controle. Tudo começou quando um grupo de pesquisadores decidiu recrutar voluntários por meio de um anúncio de jornal. O anúncio procurava estudantes universitários dispostos a participar de um experimento sobre a vida em prisões. A participação duraria algumas semanas e pagaria uma quantia razoável de dinheiro. Para muitos estudantes, aquilo parecia uma oportunidade fácil de ganhar algum dinheiro extra. Mais de 70 pessoas responderam ao anúncio. Depois de testes psicológicos e entrevistas, os pesquisadores selecionaram 24 jovens considerados mentalmente estáveis, saudáveis e sem histórico de comportamento violento. Nenhum deles tinha antecedentes criminais. Eram estudantes comuns, inteligentes, tranquilos e aparentemente equilibrados. Justamente o tipo de pessoa que, em teoria, nunca perderia o controle. Os pesquisadores dividiram os participantes aleatoriamente em 2 grupos. Metade se tornaria prisioneiros, a outra metade seria guardas da prisão. O experimento seria realizado em um porão da universidade que foi transformado em uma prisão improvisada. Grades foram instaladas, corredores estreitos foram criados e pequenas celas foram montadas para simular um ambiente real de encarceramento. Mas a simulação não começou de forma simples. Os participantes designados como prisioneiros foram surpreendidos em casa. Policiais de verdade foram até suas residências, bateram em suas portas e os prenderam diante de vizinhos e familiares. Eles foram algemados, colocados em carros de polícia e levados até a delegacia. Lá, passaram por procedimentos reais de registro criminal, incluindo impressões digitais e fotografias. Depois disso, foram levados até a prisão improvisada no porão da universidade. Ao chegarem, foram obrigados a tirar suas roupas e vestir uniformes simples, que pareciam vestidos longos, sem roupas íntimas. Cada um recebeu um número que substituiria seu nome. A partir daquele momento, eles não eram mais pessoas, eram apenas números. Correntes foram colocadas em seus tornozelos para reforçar a sensação de aprisionamento. Enquanto isso, os guardas receberam uniformes militares, óculos escuros, espelhados e cacetetes de madeira. Também receberam instruções simples: manter a ordem dentro da prisão, sem usar violência física direta. No primeiro dia, tudo parecia quase um jogo. Os guardas caminhavam pelos corredores, tentando parecer autoritários, mas ainda havia risadas e um clima de curiosidade no ar. Os prisioneiros seguiam algumas ordens e pareciam encarar aquilo como uma experiência estranha, porém suportável. Mas já no segundo dia, algo mudou. Os prisioneiros começaram a se rebelar. Eles se recusaram a obedecer ordens, arrancaram seus números das roupas e bloquearam as portas das celas com suas camas. Era um ato de resistência, uma tentativa de recuperar um pouco de controle sobre a própria situação. A reação dos guardas foi imediata. Eles usaram extintores de incêndio para empurrar os prisioneiros para trás, invadiram as celas e começaram a impor punições. Alguns prisioneiros foram colocados em confinamento solitário, em um pequeno armário improvisado. Outros foram obrigados a fazer flexões enquanto os guardas pisavam em suas costas. A partir daquele momento, o experimento começou a tomar um rumo inesperado. Os guardas começaram a desenvolver comportamentos cada vez mais autoritários e agressivos. Eles inventavam regras absurdas apenas para testar o poder que tinham
sobre os prisioneiros. Alguns obrigavam os prisioneiros a repetir seus números dezenas de vezes em voz alta. Outros os acordavam no meio da noite, para contagens intermináveis. Privação de sono virou uma estratégia comum. Humilhação também. Prisioneiros eram obrigados a limpar banheiros com as próprias mãos ou a ficar em pé por horas seguidas. Alguns guardas começaram a agir com sadismo, demonstrando prazer em exercer controle absoluto sobre os outros. O mais assustador é que aqueles guardas não eram pessoas violentas antes do experimento. Eles eram estudantes comuns, mas o ambiente e o papel que receberam começaram a transformar seu comportamento. Enquanto isso, os prisioneiros começaram a sofrer consequências psicológicas reais. Alguns apresentaram crises emocionais intensas. Um dos participantes começou a gritar de forma incontrolável, dizendo que estava perdendo a sanidade. Outro começou a chorar e implorar para sair do experimento. No terceiro dia, um prisioneiro teve um colapso nervoso completo e precisou ser retirado. Mesmo assim, o experimento continuou. Os pesquisadores, que deveriam manter uma postura neutra, começaram a se envolver emocionalmente com a dinâmica da prisão. O responsável principal pelo estudo passou a agir mais como diretor da prisão do que como cientista observador. Isso fez com que muitas das situações abusivas não fossem interrompidas. Na verdade, algumas até foram incentivadas. Com o passar dos dias, os prisioneiros começaram a perder completamente o senso de identidade. Muitos passaram a se referir a si mesmos apenas pelos números que receberam. Alguns começaram a obedecer automaticamente às ordens, mesmo quando sabiam que aquilo era apenas um experimento. O poder psicológico da situação era esmagador. Mesmo quando tinham a possibilidade de desistir, alguns prisioneiros simplesmente não pediam para sair. Eles pareciam presos, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Enquanto isso, alguns guardas começaram a competir entre si para ver quem conseguia exercer mais controle sobre os prisioneiros. Regras absurdas surgiam o tempo todo. Prisioneiros eram obrigados a cantar músicas ridículas, marchar pelos corredores ou permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos. A humilhação psicológica se tornou uma ferramenta de controle constante. No quarto e quinto dia, a situação já estava extremamente tensa. Alguns prisioneiros estavam emocionalmente quebrados, outros estavam completamente submissos, e os guardas pareciam cada vez mais imersos no papel de autoridade. O experimento, que deveria durar 2 semanas, estava claramente se transformando em algo perigoso, mas ninguém parecia disposto a parar. Até que, no 6º dia, uma pessoa de fora visitou o local. Uma jovem pesquisadora que não estava diretamente envolvida no experimento entrou na prisão, improvisada, e observou o que estava acontecendo. Ela viu prisioneiros sendo humilhados, viu guardas exercendo poder de forma cruel e percebeu algo que os outros pesquisadores pareciam ter esquecido. Aquelas pessoas estavam sofrendo de verdade. Para ela, aquilo não parecia mais um experimento científico, parecia abuso psicológico. Ela confrontou diretamente os responsáveis pelo estudo e questionou como aquilo podia continuar acontecendo. Segundo ela, o experimento havia cruzado uma linha ética extremamente perigosa. Foi naquele momento que os pesquisadores finalmente perceberam a gravidade da situação. O estudo foi encerrado imediatamente. A experiência, que deveria durar 14 dias, terminou depois de apenas 6. Quando os participantes foram entrevistados após o experimento, muitos ficaram chocados com o próprio comportamento. Alguns guardas disseram que não reconheciam a pessoa que haviam se tornado durante aqueles dias. Alguns prisioneiros disseram que realmente sentiram que estavam presos. O mais assustador
foi perceber que não eram pessoas violentas ou instáveis. Eram indivíduos normais, colocados em uma situação de poder e submissão extrema. O experimento revelou algo profundamente inquietante sobre o comportamento humano. Mostrou como o ambiente, as regras sociais e os papéis de autoridade podem influenciar drasticamente nossas ações. Pessoas comuns podem se transformar rapidamente quando recebem poder absoluto sobre outras. A linha entre civilização e abuso pode ser muito mais frágil do que imaginamos. Esse estudo se tornou um dos experimentos mais famosos e controversos da história da psicologia. Ele também gerou debates intensos sobre ética em pesquisas científicas e levou à criação de regras muito mais rígidas para proteger participantes em estudos psicológicos. Até hoje, o experimento continua sendo discutido em universidades ao redor do mundo. Alguns pesquisadores defendem que ele revelou verdades importantes sobre a natureza humana. Outros acreditam que o estudo nunca deveria ter acontecido da forma como foi conduzido. Mas uma coisa é certa: aqueles 6 dias mostraram algo perturbador. Às vezes, não é preciso uma vida inteira para que pessoas comuns mudem completamente. Às vezes, bastam apenas 6 dias.